pessoal, estamos novamente aqui para mais um bate-papo, né? Antes de começar, eu gostaria já de pedir para vocês, né, que caso estejam achando que essa nossa conversa, esses vídeos são realmente importantes, né, podem ajudar-nos numa tomada de decisão, né, pode esclarecer se está fazendo bem para você, então, por favor, compartilhe com familiares, com amigos, né? E de repente isso pode também fazer bem a essas pessoas, né? Pode ajudar essas pessoas também, tá? Então compartilhem, deem o legal caso realmente achem que seja realmente cabível, né? Deem o legal, por favor, para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? E ajudar mais pessoas aí, ok? Então vamos lá, vamos começar, né? É um caso recorrente, né? Um assunto recorrente, mas que é de suma importância, né? E assim, eu me sinto até na obrigação de convencê-los, né, de que esse assunto é importante e assim, que você deve tomar essa decisão o mais rapidamente possível, tá? Então, eu vou falar sobre as principais vantagens, né, do planejamento patrimonial familiar, né, cuja principal ferramenta, a ferramenta que nós propomos é a holding familiar, frente ao inventário, tá? Então, assim, eu já toquei nesse assunto em outros vídeos, né, em outras conversas nossas, mas agora eu assim, me proponho a ser um pouco mais contundente, né, nesse esclarecimento, tá? Então, já deve ser do conhecimento, né, de vocês que tem várias vantagens, né? Só relembrando, você pode fazer um planejamento junto com esse planejamento patrimonial. Ele não é só um planejamento patrimonial, porque ele traz junto planejamento tributário, ou seja, você tem como, dentro daquilo que a legislação prevê, você tem como escolher a alíquota, você tem como escolher o seu domicílio fiscal, né? E com isso você poder ajustar melhor aquela alíquota que seja mais interessante para o seu caso, né? Então você tem o planejamento tributário, você tem o planejamento patrimonial em si, né? E você tem o que eu considero muito importante, né, como principais vantagens da holding familiar frente ao inventário, né? Você tem como escapar de todos aqueles dissabores, né, que todos nós sabemos. Isso não é só do domínio do mundo jurídico, mas é domínio público. Todos nós sabemos os dissabores que geralmente as famílias, muitas das famílias, não são todas, né, mas a grande parte, a maioria, isso sem dúvida, das famílias enfrentam quando tem que fazer o inventário, né? Então, é um momento difícil, é um momento assim, de perdas, né? É um momento de fragilidades, né? Mas é um momento em que muitas diferenças afloram, né? Muitas diferenças afloram e que terminam trazendo até inimizade entre os parentes e até entre os familiares, né? Até gente da própria família, né? Então é o seguinte, com isso, quero colocar aqui a questão de caso confrontar, na verdade, né? Casos práticos que a gente vê, como são do domínio público, eu não tenho o menor, assim,
a menor preocupação em colocar como exemplo, né? Mas nós temos bons exemplos e temos também aqueles exemplos que nós poderíamos colocar como os exemplos não tão bons, né? São aquelas pessoas, aquelas famílias que não tomaram essa decisão tão importante de fazer o seu planejamento patrimonial, né? Não fizeram esse planejamento patrimonial, né? E como exemplo, né? E isso, antes do exemplo, eu queria colocar os principais problemas que podem acontecer, né? Assim, a lei prevê um tempo, tá? Um tempo máximo para que o inventário aconteça, para que ele se inicie e termine, né? É um tempo razoável, né? Mas, assim, e que o Estado, né, na figura do juiz, né, ele está obrigado a atender, né, como o juiz está adscrito ao que a lei define, né, ao que a lei diz que ele tem que fazer. Então ele tem que fazer, tem que cumprir aquilo dentro daquele período. No entanto, né, ele não tem todo o domínio sobre todas as coisas que podem acontecer, ou seja, esse tempo previsto é para o inventário acontecer caso esteja tudo dentro das condições normais, né? Caso nada venha ser interposto por outras pessoas, né? E caso isso aconteça, obviamente, esse prazo vai ser dilatado, né? Porque pessoas podem opor, né? Opor objeções a esse processo, e aí, claro, prazos são acrescentados, recursos e tudo mais. Então, o que pode acontecer, né? Quem pode opor essas objeções? Pessoas, parentes, pessoas envolvidas, né? Pessoas envolvidas, ou pelo menos teoricamente possíveis pessoas envolvidas no próprio processo de inventário, né? Como é o caso de filhos, né? Um caso bem clássico, filhos extraconjugais, né? O de cujos, né? O marido ou a esposa que faleceu teve um filho fora do casamento. Aí também não importa se antes ou na constância desse casamento, né? E esse filho, né? Filho em sentido geral, pode ser não importando o sexo, né, da pessoa. Então esse filho, ele pode não estar sendo contemplado, né? Ou pode achar que está sendo preterido em algum direito dele. E ele pode, né? Isso é muito comum de acontecer, isso a gente vê com constância. Eu acredito que a maioria, né? A maioria de vocês já viu isso acontecer, né? Próximo a você, né? Mas com certeza viu isso em noticiários, né? Que a gente vai entrar em exemplos daqui a pouco. Viu isso acontecer, né? E ele pode, retomando, ele pode opor ali objeções àquele processo. E esse processo vai se estender por muito e muito tempo até que isso venha a ser esclarecido, até que isso venha a chegar a uma conclusão, né? Então, isso é um dos principais problemas que o inventário enfrenta, né, na prática, tá? E que, obviamente, frustra aquele tempo que está previsto lá na lei, né? Que aquele tempo é para que, caso tudo esteja tudo de acordo, não tenha nenhuma objeção. Outra pessoa, quem mais poderia opor essas objeções? Terceiro prejudicado, ou seja, assim, por exemplo, alguém que comprou, né, um imóvel de cujos, e esse imóvel está sendo, essa situação, né, de compra não está prevista lá no inventário, ele está sendo arrolado lá. Então essa pessoa obviamente vai reclamar pelo seu direito, né?
ali junto àquele inventário, né? E isso pode levar, e na maioria das vezes essas objeções sempre levam, né, a prolongamentos aí bem grandes, né, de tempo nesse processo de inventário. E, assim, não é nem necessário, mas é bom frisar que com esse prolongamento de tempo, obviamente, surgem riscos, né, surgem custos que a princípio não estavam previstos, né? E que muitas vezes esses custos no momento essas pessoas não estão nem sempre em condições de arcar, né? E aí tem que entrar com um pedido para retirar um bem ali que não esteja sendo contestado, né? E que possa ser vendido para o juiz autorizar aquele bem para a venda e etc, né? Então tudo isso para poder custear esses vamos dizer assim, essas surpresas, né? Essas surpresas que na verdade já são bem previstas, né? A gente já tem visto muito isso acontecer, tá? Então isso é um problema recorrente, né? Um problema recorrente que na maioria das vezes frustra muito, né, aquelas expectativas, né, que se tem com o inventário, tá? Então, assim, como falei anteriormente, né, nós temos aí um caso, né, para mostrar o quanto isso é um problema e é sério, né? Nós temos aí um caso que é de conhecimento público, portanto, não há nenhuma restrição em falar aqui para vocês, né? Que foi o do ator, né? Um ator nosso, famoso, o humorista Chico Anísio, né? Que faleceu, e os seus herdeiros estão aí estão em um imbróglio muito grande, né? Estão aí passando por todos esses dissabores que nós falamos aqui, né? Agora, né, tem filhos que, eu não vou entrar em detalhes, obviamente, né? Quer dizer, a nossa proposta não é discutir o caso dele, mas só trazer como um exemplo, né? E no nosso caso, o exemplo daquilo que não deve ser feito, né? Que é protelar essa decisão, né? Então, retomando, filhos que não foram contemplados, né, e que tiveram que fazer essas oposições nesse procedimento, nesse processo de inventário, para que pudessem ter a oportunidade de ver os seus direitos ali respeitados, né, da maneira como eles imaginam que deva ser, tá? Obviamente que se trata do judiciário, ele vai ter que acionar, vai ter que provar, etc, né? Mas isso leva tempo, tanto que o processo está, assim, ele não está findo ainda, não chegou ao seu termo final, né? Coisa que outras famílias, né, que tomaram essa decisão, que fizeram isso, nós nem ouvimos nada em noticiário, não vimos nada na mídia, né? Simplesmente as pessoas faleceram e foi a única notícia da qual tivemos o conhecimento, do falecimento, mas nenhum problema de briga familiar por causa de bens, por causa de herança, né? Podemos citar o Roberto Marinho, né? Que faleceu, não teve esse tipo de problema, né? Ou seja, todo aquele planejamento que foi feito, que foi criado com acordo familiar, né, ele passou automaticamente a valer, né? E assim, ele já tinha sucessores na empresa, ele já tinha tudo definido, né? Porque ele definiu lá as cotas, definiu
assim, digamos assim, vamos usar uma figura de linguagem, o lugar de cada um dos herdeiros, né, já dentro de todo aquele planejamento, toda aquela estrutura, ou seja, ele fez o planejamento, né. O Norberto Odebrecht, outro exemplo, né, de uma tomada acertada de decisão, ou seja, não teve problema. Inclusive, é como nós costumamos dizer, com a holding familiar você não está só definindo herdeiros, não, você define sucessores, né? Principalmente para quem tem assim, um patrimônio grande, tem negócios, né, funcionando aí dentro, tá? Há pouco tempo falamos sobre isso rapidamente no Instagram, né, quando tocamos no assunto da holding rural, né, que é um assunto assim importantíssimo, é um assunto assim que tem muito a ver com isso também, tá? Eu até aconselho a darem uma lidinha lá e que futuramente também eu posso trazer também, sim, vídeos, né, mais longos falando sobre o assunto, né, mais a miúde, tá? Então, é isso aí, tá? Então, trouxemos aqui exemplos claros, exemplos, assim, de conhecimento, assim, de domínio público, né? Tá aí nos noticiários. Quem tiver maiores interesses em ver os detalhes desse caso, né? E tem outros casos também, podemos citar aqui também o caso do Guto Liberato, né? O Augusto Liberato, do Guto Liberato, que faleceu, e também nós vimos aí nos noticiários os problemas que aconteceram, né, que surgiram após a sua passagem. Então isso é horrível, né? Porque em um momento desse, esses problemas, né, pessoas que antes a gente nem esperava, né, de repente você se vê, né, essas pessoas, os herdeiros, se veem em um verdadeiro campo de guerra, né, travando ali batalhas, né, com pessoas que antes eram pessoas do seu convívio, pessoas, né, que você tinha estima, né? Então, por esse ângulo, nesse aspecto, o inventário ele se torna um verdadeiro destruidor, né, de laços, né? Você vê pessoas consanguíneas, né, que terminam ficando até sem suportar uma a outra. É uma coisa terrível, né? Então, assim, não falando só da questão do custo desse processo, com todas essas brigas judiciais, né? Tempo também, né? Dessas indecisões, né? Também a perda, né? A perda afetiva, né? Aquela perda os laços rompidos. Então isso é terrível, tá? Eu acho que isso, assim, não tem nem preço, tá? Bom, eu espero que com essa abordagem, tá, tenha assim, entrado um pouco, tenha entrado um pouco mais no aspecto comparativo, né, entre a holding familiar e o inventário puro e simplesmente, tá? Obviamente, eu vou até me aprofundar um pouco mais, tá? Para que não fique uma dúvida sobre, então, porque eu já ouvi essa pergunta, então quer dizer que com a holding familiar não há inventário? Não, o inventário ele é previsto lá no nosso Código Civil, que ele é necessário com com o evento, né, do falecimento da pessoa. Que a pessoa faleceu, obviamente, o inventário terá que ser feito. No entanto,
se você tomou essa decisão de fazer esse seu planejamento patrimonial e você fez a holding familiar, você definiu tudo lá, tá? Você colocou todas as cláusulas, definiu tudo certinho, né? Esse inventário vai ser um processo que aí sim, ele vai conseguir ser feito dentro daquilo que o código prevê, dentro daquele período, tranquilo. Por quê? Porque todos esses entraves aí, que são possíveis de acontecer no inventário, né, puro e simples, né, no inventário sem a holding, nesse caso não vai acontecer, porque tudo isso já está resolvido dentro da holding, né? Tudo isso já vai estar lá resolvido. Então vai se inventariar o que já está definido. Então não tem problema nenhum, né? Tá? E outro assunto também, outro ponto que eu vou me aprofundar em outros vídeos, mas só para já deixar aqui a dica. A holding familiar, ela obedece à legítima. Tá? A legítima, para quem ainda não conhece o termo, é aquilo que a lei prevê como divisão obrigatória para aqueles herdeiros obrigatórios. Tá? É chamado aí por nossa legislação, né? Por nosso sistema como legítima. Tá? Então, aqueles herdeiros obrigatórios, exemplo de alguns desses herdeiros obrigatórios. Vamos supor que o patriarca faleça, né? Então, o decúdios faleceu, herdeiros obrigatórios, filhos, né? A esposa que entra com a meação, tem a sua meação e ainda tem a sua participação nos outros 50%, né? E os filhos fora do casamento também, né? Desde que consiga comprovar, ou seja, o judiciário se implica em comprovações, né? E para ficar com poucos exemplos, né? Mas esses aí já são suficientes para gerar muito problema, né? Porque se a pessoa casou, teve um segundo casamento e ainda teve filho anterior ao primeiro casamento, então isso já gera uma confusão enorme, tá? Até que se resolva tudo isso, coloque bastante tempo e dinheiro nisso, tá? Então, é isso aí, tá? Eu acredito que já é uma boa, eu acho que assim, eu espero que assim eu tenha conseguido, né, levar mais esclarecimento, né, tenha clareado mais esse tema e lhe ajudado a tomar uma decisão, né? Pelo menos que vá procurar mais informações, né? Continue aí assistindo aos nossos vídeos, né, que nós vamos estar sempre tocando nesse tema, né? Esse tema está dentro daquela nossa proposta, né, que é patrimonial, né? Patrimonial. Então, é isso, né? Eu quero agradecer a nossa convivência aqui, né? Espero que você esteja presente aí em mais vídeos que nós venhamos a trazer aqui no canal, né? E gostaria então de deixar aqui reforçar o pedido para que, caso isso tenha sido útil para você, você então leve isso para frente, possa compartilhar aí com aquelas pessoas que você ama aí, né, e possa ajudá-los a tomar também essa decisão. Então, um abraço e até a próxima.